Olá, vamos ser felizes? Hoje eu vim falar das minhas raízes, da minha origem com muita alegria. Muitas pessoas enxergam a roça com muitas dificuldades. Eu enxergo o lugar onde eu formei o meu caráter. Durante a minha infância e a metade da minha adolescência, eu aprendi que tudo exige um certo esforço. E tem que ser valorizado esse esforço. Para tomar banho, a gente tinha que esquentar a água no fogão a lenha e buscar água no rio. Tinha uma certa distância, tinha muita dificuldade, era peso para carregar água. Então não existia a ideia de desperdício, jamais. Não tinha energia elétrica. A única luz que vinha ou era vela, ou lamparina, ou lampião. Então só acendia quando era realmente necessário, quando a noite caía e a gente precisava iluminar para poder se deitar. E ainda sem água encanada, sem energia elétrica, a vida era boa, muito boa. Eu estou fazendo esse vídeo no nosso antigo curral da fazenda, que hoje a gente não mexe mais com a produção de leite nem com gado. Vamos falar de comida? Na mesa não tinha isso de trocar a refeição de verdade por um lanche, de comer, de abrir uma embalagem. Negativo. Todo dia era arroz, feijão, carne, ovos, leite. A gente comia bem, necessariamente muito bem, e não pulava nenhuma refeição. E o mais extraordinário, o garnizé ao fundo. E o mais extraordinário era que tudo, praticamente assim, o básico vinha da propriedade. O leite era o meu tio que tirava, o irmão da minha mãe. O fornecimento de carne ou era dos porcos, ou das galinhas, ou da produção que a gente tinha de gado, era pequena, mas dava. E também tinha os peixes no rio. Então a gente tinha uma variedade de alimentos dentro da própria fazenda. Minha avó tinha horta. Até hoje tudo isso tem aqui na fazenda, mas eu quero dizer que esses valores foram passados de geração em geração e é o que eu pretendo fazer com os meus filhos. A vida era mais difícil em muitos aspectos, mas era mais leve, era mais fácil. Não existia essa cobrança que a sociedade nos impõe hoje, que você tem que fazer tudo rápido, você tem que ser produtivo, excessivamente produtivo, e você tem que gerar lucro, você tem que dar bons resultados. E você não vive, você não contempla, você não tem tempo de qualidade, você não tem prazer, a gente vive ansioso por todas as coisas. E como era para lavar roupa? Roupa, há mais de 20 e poucos anos atrás, era lavada no rio. A minha avó, a minha mãe, não tinha máquina de lavar, não tinha tanquinho, porque mesmo que tivesse, não tinha energia elétrica. Então a gente tinha que valorizar e ficar com um par de roupas durante todo o dia. A gente não podia ter essa de ficar sujando à toa, como diria minha avó. Ó a galinha lá no fundo, o garnizé. Então, assim, eu também aprendi a valorizar. A gente não tinha esse hábito de ir comprar na loja com facilidade, de lavar uma roupa com facilidade. Descosturava, costurava. Tava rasgada, a gente colocava um remendo, como diria minha avó. Então, hoje, esse cuidado que eu tenho com as minhas roupas, de fazerem elas durarem anos, foi passado de geração em geração. Não era fácil, tudo era muito valorizado. Não era fácil para ter, não era fácil para lavar, não era fácil de conquistar. Hoje é tão mais fácil, para a glória de Deus. Minha mãe tem 2 máquinas de lavar e eu tenho mais 2. E é tão fácil, a gente coloca a roupa lá, sabe que ela vai sair praticamente enxuta. E a gente não valoriza isso. Em questão de poucas horas você já tem uma roupa limpa, cheirosa, pronta para o uso. E antigamente não, antigamente era um evento, a minha avó ia com bacia de roupa na cabeça, meu tio tinha que ir para ajudar a trazer de volta, porque as roupas estavam muito molhadas, mesmo que bastante torcidas. Então tinha um esforço físico muito grande, era muito longe, levava muito tempo, mas mesmo assim, a vida era boa. Outra lição que moldou muito o meu caráter na criação da roça foi ter planejamento. Para você fazer uma compra antigamente, hoje é mais de 100 quilômetros. A gente mora nessa mesma fazenda onde eu estou gravando. Tudo que eu passei foi aqui, com muito orgulho. Então é mais de 100 quilômetros. Para você ir na cidade, não é igual hoje, que nós hoje em dia, graças a Deus, conseguimos ir uma vez na semana. Se precisar, a gente corre lá. Precisa fazer qualquer coisa de urgência? Dá. Antigamente não. Era mais de 20 dias, um mês e meio que você ia na cidade. Então você tinha que ter planejamento. Você chegava no mercado, você tinha que ter em mente o que você precisava comprar.
Não tinha essa de comprar besteiras, era comprar o essencial, o básico, porque o dinheiro era contado e além da dificuldade para ir à cidade, era outra dificuldade para trazer essa compra. E aí você pode até pensar, eles comiam mal. Não, pelo contrário, a gente comia muito bem. Eu falo hoje ainda para minha mãe que a gente comia melhor antigamente do que hoje. Porque antigamente não tinha essa de trazer coisas da cidade igual essa facilidade que tem hoje. A gente pode trazer vários embutidos industrializados e que não faz bem para a nossa saúde. A gente tenta ao máximo comer saudável, mas facilita no dia a dia, é mais rápido, é mais prático, porque a gente sempre tem que estar produzindo, sempre tem que estar com tudo no lugar. Então, assim, era biscoito, era pão caseiro, era rosca, nunca faltava verdura, nunca faltava carne. Várias refeições a dias, não tinha isso de pular refeições, era café da manhã, era lanche, era almoço, era lanche e janta. Então era tudo muito da terra, muito natural, era muito chás. Então hoje eu vejo que com a facilidade, a modernidade, o que a civilização nos trouxe, excelente, mas colocou a gente numa acomodação na questão alimentar. Uma das coisas que eu mais gosto e eu acho que moldou o meu caráter profundamente foi a questão dos hábitos familiares. Tudo, e graças a Deus hoje, isso é uma coisa que mantém na nossa família, é o que faz dar certo, é o que tá fazendo dar certo, eu acho que não tem como dar errado mais. Hora para tudo. Você tinha hora para acordar, você tinha hora para comer, hora para trabalhar. Não tinha isso de até hoje. Graças a Deus, nós fazemos as nossas refeições todos juntos, não tem isso de um comer antes que o outro. Esperava para comer. Se a gente vai em algum lugar, íamos todos juntos. Tinha que cumprimentar, tinha que perguntar como é que a pessoa estava. A vida era mais leve, era mais gostosa. Respeitar a todos não era como se diz, uma opção, era obrigatório. E eu vejo que hoje isso me ensinou muito, me ensinou a cuidar das pessoas, a ter empatia, a rezar por elas, a perguntar como elas estão, porque hoje em dia isso está se perdendo, são valores que já não, a sociedade já não prega mais. É sempre o eu, o que o outro pode me servir, o que o outro pode me dar. Se eu fizer isso pelo outro, será que ele fará isso por mim? É uma questão de se eu faço, eu quero uma troca. Se eu faço, eu preciso que ele me dê algo de volta. E antigamente não. Então isso eu aprendi, carrego comigo, eu acho que é um dos valores mais importantes que tem a família. E essas coisas não foram ensinadas na escola, essas coisas foram ensinadas dentro da minha casa. Então tudo tinha lógica, nada era desperdiçado, tudo fazia sentido, tudo muito mais leve. Se o fogão a lenha estava aceso, era para cozinhar e para esquentar a água do banho. Então eu fui crescendo assim, com essa alegria de viver. Não era só apenas sobreviver, era viver essa questão de contemplar a natureza, contemplar tudo que o Criador nos fez, tudo que Deus nos fez, aprender a rezar, aprender a falar com Deus, olhar para uma coisa, para detalhes e saber agradecer. Então eu acho que isso me moldou o meu caráter, isso me faz ser tranquila nas minhas decisões, aprender o que eu quero, porque a gente vai muito hoje, né? As pessoas são muito influenciadas pela vida do outro. O outro tem uma casa com piscina, o outro tem um carro isso, o outro faz viagens, o outro tem um negócio de sucesso, a outra fez uma faculdade muito grande. Mas e você? O que você quer? O que você gosta de fazer? A gente tem que parar para analisar essas coisas. E a criação na roça me fez parar e analisar que eu quero uma família, quero continuar morando aqui, quero transmitir tudo isso que eu aprendi. Agora talvez não mais, né? Porque tem muita mais facilidade, mas aprender que as coisas não vêm de graça, que existe um trabalho, uma dificuldade para obtê-las, ainda hoje mas é muito mais fácil, né, de adquirir hoje em dia. Hoje tem a internet que nos aproxima, mas é algo que, ao mesmo tempo que nos aproxima, faz a gente perceber que hoje as pessoas estão assim, se alguém não curte a minha foto, essa pessoa não gosta mais de mim. Então são valores, pensamentos totalmente invertidos. E antigamente não tinha isso, era uma ligação, era um encontro, era o olho no olho, era risada, era comida boa. É tudo tão diferente hoje. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A infância na roça, metade da minha adolescência me ensinou a sonhar,
a agradecer, a valorizar as pequenas coisas e principalmente as pessoas. Gravem isso, o maior bem que nós todos temos são as pessoas, são os momentos mais marcantes da nossa vida.